Boa noite, Fabiane. Boa Noite, noite para Kátia. todo mundo que vai chegando. Bom, vou começar minha apresentação. Eu sou Kátia Simone, mãe da Laura de 5 anos, administradora do site, da página de Facebook e do Instagram Caminhar Montessori. Fabiane, muito bem-vinda. É uma honra enorme ter você aqui. Eu estou empolgada desde o dia que a gente teve o nosso primeiro contato, que foi na terça-feira da semana passada, né? E desde então estou muito ansiosa para esse nosso encontro. Seja muito bem-vinda. Eu Fabiane, que agradeço. engenheira de formação, né, Fabiane? Mãe também de duas crianças, e idealizador e fundadora do Vida Priori, espaço sênior, e que teve aí um chamado do universo e abandonou aí a engenharia para ir atrás do seu sonho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, Kátia. Obrigada a todo mundo. Eu também, eu agora estava pensando, falei, acho que essa vez só não vai ser suficiente. Acho que a gente vai ter que marcar outras, porque é Eu vou muita adotar. coisa para conversar. Mas é isso aí, né? Eu conheci Montessori, acho que como a maioria das mães, né, que não são profissionais da área de educação, graças aos filhos, né? É, eu acho que cada vez mais comum, as nossas crianças já vão crescer tendo, mais crianças vão crescer conhecendo Montessori, então eu conheci Montessori quando o meu filho entrou no berçário aos 6 meses de vida, ele ficava o dia todo, o dia inteiro, período integral, ficava quase 11 horas na escola. Então, eu visitei vários berçários e quando eu conheci o berçário da escola que ele estuda até hoje, ele vai fazer 10 anos no começo do ano, é aqui, é isso. E ali eu acho que começou uma grande trajetória, assim, é, é, da família como um todo, né? E que veio cruzar com o meu caminho profissional depois de tantos anos. Eu nem imaginava, porque nessa época, como você disse, eu sou engenheira, eu trabalhava como engenheira, né, numa grande indústria da minha cidade, e nunca imaginei passar disso, de uma mãe montessoriana, né? Mas é muito legal quando você acompanha de tão perto o desenvolvimento da criança com um suporte tão bom da escola e tudo mais, você se encanta, não tem como. A Camila Isola falou uma vez que a gente é mordido pelo bichinho Montessori, né? É E isso mesmo. depois não tem mais jeito. Não, a gente não tem como voltar depois que a gente conhece Montessori, né? E é isso. E tem um ponto que eu me identifiquei muito com você, foi quando você disse que gosta de fazer, quando você diz, né, que gosta de fazer coisas diferentes, né, de fazer aí os desafios e também olhar para quem quase não é olhado, né? Me identifiquei muito com você nesses pontos. Aliás, a gente teve uma série de sintonias desde que a gente começou a conversar, né? Foi muito incrível. Um presente mesmo do universo, assim, que as nossas conversas. E eu estava pensando também, né, que nesse exato momento eu até falei pro meu marido, para as crianças, falei, vão lá ver Saturno, né? Que tá em conjunção agora, mas uma coisa que a gente aprende com Montessori, né? Olhar, observar a natureza. Então, nosso encontro também está acontecendo bem nesse momento tão especial aí para a humanidade, esse novo momento. E, Fabiane, muitas coisas me trouxeram curiosidade, eu vou trazendo aqui aos pouquinhos, mas vai falando também o que você tiver para falar, tá bom? A Vida Fiore teve início em 2016 para 2017, né? Você começou a idealizar em 2017 e começou a concretizar de verdade em 2017, né? E a Vida Priori fica em São José dos Campos. E uma coisa me deixou muito curiosa. Você teve inspiração da sua sogra. Eu achei muito Foi. interessante. Na verdade, então, né, como eu estava falando, eu sou engenheira, eu trabalhei até 2015 nessa empresa, então no final de 2015, finalzinho mesmo, em novembro eu saí, e eu saí, acho que todo mundo tem, né, uns momentos assim de se questionar, será que é isso mesmo? E eu estava com
com o Gustavo, já maiorzinho, 4 para 5 anos, a Marina tinha 1 ano e meio na época, e eu me questionei muito se era aquilo mesmo ou se era realmente o universo dando sinais de que não era mais o meu lugar. Eu acho assim, eu sou muito grata, aprendi muito ali, né, onde eu estava, mas que aquilo não cabia mais para mim. E aí eu fui realmente procurar alguma coisa que faria sentido para mim. E eu comecei num processo de autoconhecimento bem profundo, assim, que só isso é uma, uma outra grande história. Mas num dia conversando com minha sogra, que é enfermeira aposentada, né? Eles são de origem japonesa, a família do meu marido. E no Japão a gente sabe que é muito forte essa cultura de cuidado ao idoso. E um dia, no almoço de família mesmo, ela comentou que lá no Japão, ela tinha visitado recentemente, existiam esses espaços onde os idosos passavam o dia e no final do dia voltavam para casa. Até então, eu não conhecia absolutamente nada, não era um mundo que eu conhecia e participava, né? Mas eu achei aquilo muito legal, porque assim, é, fazia todo sentido, né? Oferecer a qualidade de vida para o idoso, para que ele pudesse ter esse momento de socialização que a gente sabe que é tão importante, né? O ser humano é um ser humano, é um ser social, ele precisa de outras pessoas. E com o passar do tempo, isso vai ficando cada vez mais restrito. E aquilo fez muito sentido. E aí eu comecei a procurar, vi que existe um conceito que é o chamado de centro-dia. Muitas pessoas erroneamente chamam de creche para idosos, né? Isso é um negócio que a gente vai falar com certeza aqui para frente, que é a não infantilização do idoso. É, eu tomo muito esse cuidado porque como eu estudo Montessori para idosos, e Montessori obviamente é ligado ao universo infantil, ao universo, né, escolar, eu preciso muito sempre reforçar isso, que é a não infantilização. A gente utiliza o método, a filosofia, mas sem infantilizar. E aí eu passei a estudar esse conceito de centro-dia e desenvolver e implantar. Nasceu a Vida Priori no final de 2016. A gente começou a receber mesmo os idosos em 2017, no conceito de centro-dia. Então, eles passavam, né, o dia ou alguns períodos num espaço super amplo, uma casa enorme, toda adaptada. E esse modelo a gente ficou até 2018, quando teve essa grande virada de chave aí da nossa história, que foi quando a gente foi para dentro da escola realmente. E, e aí muita coisa, porque lá atrás, quando eu tive esse insight de, não, peraí, vamos estudar mais essa questão de centro-dia, na hora me veio Montessori. Me veio a questão, né, do ambiente preparado e tudo aquilo que eu conhecia como mãe montessoriana, mas me fez muito sentido. E aí eu comecei a procurar e tudo mais, mas na correria e tudo mais, eu intuitivamente usei alguns conceitos, mas sem estudar, né? Então eu tenho toda uma equipe de profissional, de terapeuta, enfermeira, então minha sogra, né, que comentei, ela é enfermeira aposentada, é, mas aí em 2018 a gente foi parar dentro da escola, também é uma longa história, mas na virada das férias, no início do segundo semestre de 2018, a gente conseguiu adaptar uma sala incrível dentro da Escola Monteiro Lobato, né? A Escola Monteiro Lobato em São José dos Campos, esse ano completou 50 anos. Ela nasceu como uma escola montessoriana, então é uma das escolas mais antigas do país, né? E recebeu a gente de braços abertos, e aí me veio a chave de novo. Peraí, eu estou indo para dentro de uma escola montessoriana, deixa eu recuperar, voltar lá atrás e olhar para isso de novo. E aí realmente eu me aprofundei nisso, nesse 1 ano e meio aí. Você antecipou um pouquinho, eu ia falar justamente sobre esse desafio, né? De você quase encerrar as atividades em 2018, né? Porque houve uma dificuldade financeira, né? De manter o É, espaço. é um modelo que foi muito oneroso, né? É muito caro, assim, eu sempre gosto de fazer tudo muito bem feito, então as adaptações, era tudo muito, muito caro mesmo. E, infelizmente, o Brasil é triste, é forte o que eu vou falar, assim, mas a gente não tem a cultura de valorizar o idoso. A criança hoje, ela
é valorizada. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, né? A gente pega uma família de classe alta, ela vai investir nessa criança, investir, né? Nessa criança, muitas vezes, aí é questionável, mas só para dar o exemplo, ela vai colocar essa criança na aula de robótica, na aula de chinês, na aula de não sei o que, vai encher essa criança não tem tempo nem de brincar, de respirar, mas essa mesma família, ela não investe no idoso, sabe? Então, isso foi uma descoberta bastante triste, assim, bastante forte, mas fez com que a gente precisasse repensar realmente o modelo de negócio, né, da Vida Priori. A gente chegou a realmente pensar em fechar, e quem deu esse insight para a gente foram os próprios idosos. Então, quando a gente sempre teve esse diálogo muito franco com eles, né, mesmo a maioria dos nossos clientes tendo mais de 80 anos, muitos têm demência, têm Alzheimer, a gente juntou todos e contou para eles o que estava acontecendo, e eles nos trouxeram, né? Quando a gente ouviu, eles nos trouxeram que não precisava ser tudo aquilo, não precisava ser uma casa daquele tamanho, uma estrutura daquela. Eles falaram com essas palavras: basta ser um lugar para a gente se encontrar. Eles falaram: a Vida Priori não é essa casa, a Vida Priori são as pessoas que estão aqui. E aí foi que me deu esse negócio. Eu falei, gente, eu não posso simplesmente fechar e pronto, como se fosse, né, sei lá, uma loja de paleta mexicana e sair. Eu preciso olhar para isso. E aí eu entrei em contato com a escola das crianças que, né, imagina, quase 10 anos de relação, eles acompanharam todo o nosso processo. E comentei, eu falei, gente, eu preciso de um lugar, e eu pensei na escola, porque tem que ser um lugar acessível, tem que ser um lugar com natureza, e que possa fazer barulho. Foi isso que me levou para a escola, na verdade, porque eu estava procurando vários lugares. Eu falei, gente, mas precisa ser um lugar que possa fazer barulho, porque a gente faz barulho, a gente canta, a gente dá risada, e não tem como ir para um lugar que precisasse de silêncio. Eu falei, onde que tem barulho? Eu falei, aonde tem criança? Onde tem criança? Na escola. E foi isso que nos fez chegar na escola, que é um ambiente totalmente de vida, né? E é isso que os idosos, os super idosos que a gente fala precisam. Eles precisam de vida. E as crianças trazem isso naturalmente. A gente não precisa forçar nada, né? Eu achei muito, muito linda essa passagem que você contou agora, de que os idosos te pediram, né? Eles não precisam de nada. E, na verdade, essa simplicidade também a gente encontra nas crianças, né? As crianças são simples, os idosos são simples. Eu acho Se a gente que para para ouvir, adultos, né, é que dificultamos as coisas, muitas vezes, tanto para as crianças quanto para os idosos, né? exatamente. E eles nos É, trazem, tanto crianças e idosos, respostas simples. exatamente. A vida é um ciclo, né? Eu comentei até isso com você, eu sempre quem fez. Eu dei, eu não chamo nem de curso, mas foi uma palestra sobre Montessori para idosos aí. Eu sempre falo, a vida é cíclica. Montessori nos fala isso, observem a natureza, né? Então, se você pega as estações do ano, as fases da lua, elas têm esse momento crescente e um momento decrescente. E é isso, né? A infância é essa primavera, esse verão, esse olhar para fora de extroversão. E aí a gente entra num período mais decrescente, mais introvertido da vida, aí na crise da meia-idade, dos 40 anos, até que a gente chega ao inverno da vida, que tem sim seu aprendizado, mas é esse ciclo, né? Então é muito, muito legal as questões das fases do desenvolvimento da criança e como isso reflete muitas vezes no final da vida. E esse profissional preparado, né? No caso da criança, os pais, os professores, no caso dos idosos, os filhos, os cuidadores, mas é esse profissional preparado que sabe ouvir, que sabe observar as necessidades do idoso que vai fazer toda a diferença na qualidade de vida e principalmente na manutenção da autonomia desse idoso, né? O que a gente trabalha tanto com a criança de dar autonomia para ele, muitas vezes com os idosos a gente tira essa autonomia, né? Sempre aquela questão de querer proteger, querer super proteger, toma cuidado, mas muitas vezes ele ainda é capaz de fazer muitas coisas sozinhos e nós vamos podando isso até que ele não vê mais sentido em fazer por si só, né? Então realmente um ciclo muito bonito de ser observado e ser estudado. E eu vou trazer
uma particularidade que nós tivemos em uma conversa sobre os ciclos, né? Que eu falei que eu gostaria muito de encerrar o ciclo das lives com você, porque eu vinha trazendo uma série de lives que falava de Montessori para todos, né? E comecei falando de uma creche comunitária, passei por escolas, professoras que trabalham com Montessori em escolas públicas, e, e aí depois eu falei, não posso encerrar esse ciclo sem falar de dois assuntos muito importantes. As crianças deficientes, e aí ontem nós tivemos a live com a nossa querida Simone, que está aqui com a gente, agradeço demais pela, pela presença dela aqui, eu estou muito honrada e feliz com a presença dela, muita gratidão, Simone, por estar aqui com a gente hoje. E também não podia encerrar sem falar do envelhecimento e da demência, né? Que é o projeto que você idealizou e fundou. E foi uma coincidência, porque não estava. Eu tinha isso em mente, mas por conta de outras coisas que foram acontecendo, aconteceu um curso pelo caminhar que eu não esperava, não estava planejado também, mas foi um outro presente lindo do universo que veio. E daí eu falei, bom, vou focar nisso aqui, né? Eu não sou uma pessoa que eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque eu volto meu olhar primeiro para minha criança, para o ambiente dela, e acabo não dando conta de fazer tudo. E quando eu um dia estava no banho e lembrei, eu falei, gente, não, eu não posso, já está acabando o ano, né? A última semana, meu Deus, eu não posso deixar de fazer um encerramento, né? E daí eu falei, eu nem sei se essas pessoas vão me responder, porque quase na semana de Natal, não sei se as pessoas já estão viajando, enfim. Apesar que a gente está no momento que a gente não pode viajar muito, mas daí, nossa, eu fiquei muito feliz e honrada quando eu primeiro entrei em contato com a Simone e ela aceitou o meu convite, e aí entrei em contato com você e eu falei, gente, eu só agradeço ao universo e a vocês por terem aceito o meu convite assim tão em cima da hora, sabe? E como você disse, nada acontece por acaso, porque 2 dias antes de eu entrar em contato, aliás, 2 dias antes de você anunciar para todo mundo, né, a tua conquista de ser a primeira pessoa certificada AME no Brasil para trabalhar com idosos, 2 dias antes eu entrei em contato com você e eu tive a honra de você me antecipar a notícia, né? Então eu fiquei sabendo de antemão, um pouquinho antes das outras pessoas. Então, e você falou, nada acontece por acaso, né? Você está querendo encerrar o ciclo de lives, falando de Montessori para todos, da infância ao envelhecimento, quando eu também falo de ciclos da vida. Foi uma coincidência linda e eu, desde então, estou super empolgada com isso e com essa nossa conversa. Eu acho que, assim, né, nada é por acaso, a gente tem que estar sempre atenta ao que o universo nos traz, assim, e num ano tão difícil, né, para todos nós, assim, eu acho que esse ciclo que você fez é muito interessante, porque Montessori não é só escola ou só um método de educação, né? É muito mais profundo do que isso. Eu, nossa, tô começando a estudar, mas eu acho que assim, essa cultura de paz que ela prega tanto, né? Pregava, mas eu acho que prega, é, nesse momento que a humanidade passa, é mais do que necessário para todos, assim. Então, essas crianças que a gente olha tanto hoje, né? Se preocupa em oferecer o melhor ambiente para elas, são eu falo que às vezes é até meio egoísta, mas são essas crianças que vão cuidar da gente quando a gente estiver envelhecendo, né? Então, assim, como que a gente quer preparar essa sociedade para esse envelhecimento? Porque hoje eu vejo que tem muito a ser feito, né? Tem muito a ser discutido e Montessori traz
muita coisa, é muito rico tudo que ela ensina. E, e é tão simples, né? O que você falou, a simplicidade, às vezes a gente complica tanto, né, tantas coisas, assim, mas se a gente for no cerne dos ensinamentos, é muito simples. Então, assim, às vezes eu até me questiono, falo, nossa, né, será que, por exemplo, os cursos que eu dei, a maior parte das salas eram de profissionais da saúde, gente com mestrado, doutorado em fisioterapia e tudo mais, e eu, uma engenheira ali falando para eles, eu sempre é, falo para eles isso, né? Eu falo, gente, às vezes, talvez o que eu traga aqui para vocês é muito simples, né? Mas o feedback que eu tive nas duas oportunidades que eu falei sobre isso foi justamente isso. Fabi, o simples precisa ser falado, porque às vezes nesse emaranhado de tanta informação, de tanto conhecimento técnico e tudo mais, a gente esquece do simples. Então, muitas vezes perguntar para um idoso é, é, o que ele prefere para jantar, por exemplo, né? Ou onde ele prefere jantar, na sala ou na cozinha. Dar essa opção para ele escolher se ele quer jantar na sala ou na cozinha faz uma enorme diferença no dia dele, porque ele vai se sentir respeitado, ele vai se sentir ouvido, né? Então, eu acho que é essa simplicidade que me encanta, assim, sabe? Da qualidade de vida que a gente pode proporcionar com ações tão simples. Então, ouvir o que eles têm a dizer, né? Enfim, eu acho muito rico isso, é muito bonito. E agora, aproveitando o gancho que você estava falando, nós estamos falando da nossa conversa e da sua conquista, como você chegou na formação, como é que você descobriu, como é que foi esse teu caminho até essa conquista incrível, que tanto nos deixa orgulhoso mesmo, assim, de verdade. Eu sei que eu já falei muito para você, a gente já falou, já te parabenizei muito, a gente já comemorou muito, mas eu quero de novo, assim, é um orgulho, e o teu trabalho ele tem que ser visto, tem que ser valorizado e tem que ser apoiado, né? E eu torço muito, 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 muito para que isso aconteça, Na porque verdade, isso foi só mais um passinho, né, que eu dei nessa estrada, ainda tem mais um pouco, mas, enfim, nessas minhas buscas por conhecimento, eu busco muito, né? Então, quando eu cheguei dentro da escola, lá da Escola Monteiro Lobato, eu falei, não, peraí, eu preciso entender mais sobre Montessori para idosos. E comecei a procurar. E a minha primeira frustração foi ver que não existia nada em português, assim. Os poucos, eu acho que para não dizer nada, eu vi um artigo falando sobre Montessori em idosos, mas assim, quando eu li, eu falei, não é exatamente isso que eu estou procurando. Eu questiono algumas coisas nesse artigo. E eu falei, caramba, não é possível, não tem nada aqui. Então, foi o segundo passo de procurar realmente no mundo informações sobre isso. E eu cheguei realmente a Jennifer, né, que é a minha instrutora, ela tem um instituto nos Estados Unidos que chama Brush Development, que é o sobrenome dela, né, o nome dela, e ela dá esses cursos de formação no mundo todo. Então, assim, tem um polo muito forte na Austrália, de Montessori para idosos, e tem esse polo nos Estados Unidos, que ela ministra nos Estados Unidos e na Europa. E eu acho que era mais ou menos maio ou junho, eu procurei e vi que tinham alguns workshops que ela ia dar, e esse workshop até então era apenas presencialmente, não existia nada online, e iria acontecer um workshop em outubro em Dublin, na Irlanda, justamente na semana do Congresso Internacional de Escolas Montessorianas da Europa. Aí eu falei, mas é pra já, é aqui mesmo que eu vou. E ela iria ministrar, além do workshop dela, um mini curso dentro do congresso sobre intergeracionalidade. Então eu falei, eu preciso ir. Foi muito legal, porque assim, o euro do preço que tá, né? Vocês imaginam, não foi barato.
Eu até postei, né? Quem viu as meninas do meu tipo, a gente se juntou, eu fiz caixinhas de cartonagem, a gente comprou brownie, colocou ali, rifamos, fez um sucesso que a gente teve que fazer mais. Tudo isso ajudou a arrecadar dinheiro para realmente bancar a minha ida até Dublin. Aí eu fui para lá, fiz o curso, né, o workshop de 2 dias com ela. Logo na sequência eu participei do congresso e eu lá, né, perdida, única brasileira no congresso de europeu, montessorianas, escolas montessorianas. E eu lá perdida no meio, e aí eu fui pro workshop, pro curso, né, mini curso do congresso sobre intergeracionalidade, aí eu falei que eu era do Brasil e que eu trabalhava com idosos, o pessoal ficou sem entender nada, falou assim, mas espera aí, o que você está fazendo aqui, né? Mas foi muito rico, assim, eu acho que valeu muito a pena conhecê-la, assim, ver de perto. O curso foi dentro de o workshop de 2 dias dela foi dentro de uma escola montessoriana lá em Dublin, né, na beira, assim, do oceano. Foi muito legal visitar uma escola montessoriana europeia, assim, e como eu conheço bastante, o ambiente foi tão lindo, assim, de ver as crianças interagindo, e elas interagindo com a gente. Eu falei, caramba, é tudo é, tão, assim, tão conhecido pra gente, sabe? Eu fiquei muito feliz. E foi muito legal, porque como eu conversei com bastante gente de toda a Europa, todo mundo falava assim, caramba, esse seu projeto é incrível, a gente não tem nada parecido aqui. E aí eu saí de lá muito fortalecida. Eu falei, peraí, todo mundo falou que faz sentido, e, né, como você começou falando, é, eu gosto de fazer coisas diferentes, e aquilo me deu muita força de falar, não, a gente tem resultado tão legal, como assim? Ninguém faz isso no mundo, a gente precisa ir em frente. E aí eu voltei de lá, só que é assim, esse workshop de 2 dias, ele não te dá direito a você falar, ministrar nada, ele é um overview. Depois disso, você faz o curso de Practitioner, né, que é esse que eu acabei de falar, que são 6 meses de duração. Então você tem aulas mensais, e aí sim, online, com todo um estudo de caso, tudo mais, e faz a apresentação, que foi essa apresentação que eu fiz semana passada. Foi um ano muito típico, né? Porque eu tenho parceiros incríveis, inclusive que têm instituições de longa permanência, que abriram as portas para mim, para eu poder estudar e fazer os estudos de caso lá. Mas com a pandemia realmente ficou tudo muito difícil, então eles abriram algumas brechas para estudos de casos simulados e tudo mais, mas realmente o conteúdo foi bem, deu para absorver, e foi muito legal, que assim que eu terminei a minha apresentação, a Jennifer já me mandou um e-mail me convidando para ir apresentar o projeto justamente lá em Dublin, porque se vocês procurarem depois, chama St. Nicholas Montessorian School. Eles têm, além da escola montessoriana, eles têm um centro de formação para professores, que tem todos os cursos de formação lá. Existe uma formação de nível superior em Montessori, nessa própria instituição, e esse ano eles abriram, não é bem um curso de formação superior, mas tem umas graduações lá na Irlanda, focada para idosos, que vão ser 6 meses de aulas aí presencial todos os dias. E aí ela me convidou para ir falar sobre a vida a priori lá, e eu fiquei muito feliz, assim, porque é aquela sementinha que foi plantada lá atrás, de realmente espalhar isso pelo mundo, assim, então eu estou bem feliz. Mas agora continua, na verdade eu fiz o Practitioner, e agora eu vou para a parte do Trainer, que é um outro passo, porque por enquanto com essa certificação eu posso ajudar locais que queiram implantar Montessori para idosos, eu posso dar pequenas palestras, mas eu não posso formar outras pessoas. Igual eu fui formada, né? Então, pela Jennifer. Hoje no mundo, eu acho que, se eu não me engano, são apenas 3 ou 4 trainers que tem no método. E aí ela me convidou para continuar esse caminho, para fazer essa parte de trainer, para poder realmente ministrar e formar outras pessoas. Mas aí eu acredito que vai mais 1 ano e meio a 2 anos para conseguir essa última certificação aí, né? Mas eu já estou bem feliz. Sim, já está realizando coisas incríveis, né? Só com Na verdade, você já começou de forma intuitiva, né? Só com a tua
com a tua sensibilidade, com a essência, Observando, né? Aquilo que né? Montessori fala, observe a criança, né? Vá Observe. atrás. Então, eu uso muito os livros e as bibliografias de Montessori, e mesmo outros livros, sempre fazendo esse jogo, né? De observar onde está escrito a criança, eu coloco o idoso e tento tirar o que tem ali. Então, observe a criança, observe o idoso, né? O que que ele te pede, né? Então, isso qualquer ser humano pode fazer, não precisa de nenhuma certificação internacional para fazer, é simples. Não precisa de certificação internacional, mas precisa de sensibilidade, precisa de essência e precisa ter a filosofia dentro do coração, dentro da alma, né? E isso você tem. E é isso que faz a diferença. E é isso que faz os seus idosos dizerem: não me importa o lugar, o que importa é o que vocês trazem, o que vocês fazem. Não é isso? E aí me trouxe uma curiosidade agora a tua fala. No treinamento que você recebeu, também se fala em adulto preparado, em ambiente preparado? Como é Sim. que se dá isso? E como é que você trabalha isso também? Já estou emendando uma pergunta na outra, mas é porque são coisas muito realmente interessantes. Como você trabalha? Eu sei que você faz um trabalho junto às famílias desses idosos também. E assim, existe a preparação do adulto que tem esse idoso em casa e do ambiente, você também ensina a família a preparar o ambiente para o idoso? Como a gente faz o ambiente preparado e o adulto preparado com as crianças? Os pilares, né, de Montessori a gente usa também para os idosos. Então, o adulto preparado, o ambiente, os materiais. Então, dentro desses estudos de caso que a gente fez, eu tive que desenvolver 2 materiais para utilizar com esses idosos. Então, eu fiz com uma das idosas, eu fiz aquela atividade de pareamento com frutas, por exemplo. Fantástico. Nosso estudo de caso, essa senhora, ela cresceu, os pais eram feirantes, ela está com um início de demência, então, para trabalhar essa questão de vocabulário, a gente trabalhou pareamento com frutas de isopor, porque tem toda a questão do controle de erro. Então, assim, é muito similar. A questão do adulto preparado, né? No nosso caso, a gente chama de, como eu falei, do cuidador. Então, o olhar que quem cuida desse idoso, né? E aí Cuidador envolve preparado. o cuidador, né? Porque muitas Cuidador vezes preparado. pode ser a própria família, mas às vezes, e na maioria dos casos, não é a família, né? Tem o cuidador. Então, a gente trabalha com todo esse entorno para suportar o bem viver do idoso. A questão de ambiente é muito similar com as da criança. Então, a gente precisa preparar o ambiente para que esse idoso possa ter a sua independência física, o tanto quanto ele puder, obviamente, né? Mas então, deixar as coisas na altura. Então, por exemplo, ele pode muito bem todos os dias fazer seu próprio café da manhã, desde que os pratos estejam numa bancada e não lá em cima do armário, por exemplo, né? Então, são essas questões de preparar o ambiente, tal como a gente faz com as crianças, né? A gente deixa os livros, os brinquedos ao alcance delas. Para o idoso é a mesma coisa, a gente vai deixar tudo aquilo que ele precisa ao alcance. Muitas vezes, idosos que têm já alguma questão com perda de memória e tudo mais, a gente usa quadros indicativos. Então, pegue esta revista para ler. Muitas vezes, ele sozinho ele não vai ter, ele não vai saber o que é para ele fazer quando a gente fala num estágio mais avançado com aquele material. Mas se ele tem aquele convite, lê este livro, isso ajuda a recordar, porque a gente trabalha muito com idosos, e aí os profissionais da saúde sabem muito melhor que eu, né, que na demência, principalmente no Alzheimer, primeiro pede-se a questão da memória semântica. Então, primeiro a gente esquece o nome das coisas, né? Por isso até da atividade de pareamento. Mas a última coisa que a gente perde são as memórias de procedimento. Então,
Por isso que muitos idosos com Alzheimer ainda dirigem, por exemplo, porque aquilo faz parte da memória de procedimento dele, ele sabe como fazer aquilo. Aí eu acho que eu estou entrando muito numa parte muito técnica, mas tem toda uma... né, existe um jeito de trabalhar para que ele continue o quanto possível autônomo e independente, né? Então a autonomia muito ligada à questão de tomar decisão por si só e independente da questão mais física. Então dá para trabalhar tudo isso com certeza. Dentro do espaço que você tem, do espaço Sênior Vida a Priori, vocês têm muitos programas, né, que auxiliam os idosos. Eu vou falar de todos eles, aí depois você fala um pouquinho de cada um. Tem o Turma Sênior, a oficinas de memória, oficinas temáticas, tudo isso trabalhando, trazendo tanto as terapias, né, porque tem vários profissionais, vários terapeutas envolvidos nisso, tem trabalho com música, com teatro, e também misturando isso com Montessori. É um desafio bem grande para a gente, porque, assim, por exemplo, toda essa formação que eu fiz com a Jennifer e o que existe hoje nos estudos, eu acho que é por isso também que ela está tão interessada no nosso trabalho, porque o que existe de Montessori para idosos, para envelhecimento hoje, está muito ligado ao uso em casas de repouso, né, em instituições de longa permanência. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam isso fortemente. Então, todas as minhas colegas de classe aí, elas fizeram estudos em casas de repouso mesmo. O que permite, né, o que te dá um outro olhar, porque as atividades mais individualizadas que Montessori exigem são mais fáceis de fazer num ambiente doméstico. Quando a gente está ali na Vida a Priori, que é um espaço que basicamente eles procuram para socializar, então é um desafio a mais colocar isso, porque na verdade a gente tem que trabalhar de forma que eles trabalhem em grupo, mas ao mesmo tempo ter esse olhar individualizado. Então é bem desafiador assim para a gente, mas está sendo uma construção. Eu vou falar para você, é isso, a nossa metodologia é essa? Ainda não. A gente está desenvolvendo porque realmente é tudo muito, muito novo. Então é mais fácil de aplicar Montessori no envelhecimento em casas de repouso ou mesmo em casa, né? No lar do idoso. Como você disse, a gente tem vários projetos, né? A turma sênior que a gente fala aí é mais voltada para a quarta idade, então são idosos acima de 80, 85 anos, que eles vão e passam a tarde toda com a gente. Então eles chegam junto com as crianças a 13h, eles entram pelo mesmo portão que as crianças e vão para a sala junto, com a diferença que a gente está no portão para recebê-los, né, porque eles precisam de um suporte e tudo mais, então, diferente das crianças que entram pelo portão sozinha, a gente está ali para apoiar esses idosos. Passam a tarde toda, então eles têm uma atividade, eles lancham, tem mais uma atividade, e no final do dia, às 5h, 5 e pouco, junto com as crianças, eles vão embora. Isso é bem diferente, bem inovador, porque normalmente a gente vê os idosos, né, nas casas de repouso recebendo visita de criança e depois essa criança vai embora. Então essa vida que eu falei que o ambiente escolar tem tanto, vai e os idosos ficam com aquele vazio, né? A gente sabe quando a gente tem uma visita que vai embora, a casa fica quietinha. No nosso caso, eles estão convivendo realmente em sociedade, no mesmo ambiente. Então, quando a gente chegou na escola, muitos professores tiveram que reunir a turma e explicar o que estava acontecendo, o que era aquele senhor andando de andador, porque muitas crianças nunca tinham visto um andador, não tinham visto uma cadeira de roda, e foi uma deixa bem legal para os professores trabalhar essa questão do ciclo, né, de vida, que o idoso ia perdendo a musculatura, então ele voltava a precisar daquele andador que o irmãozinho usa e tudo mais. Então essa é a nossa turma, que eu vou falar assim, a nossa turma principal. As oficinas de memória são para os idosos, pré-idosos, vamos falar assim, os jovens idosos, né? Porque hoje, com 60 anos, pela legislação brasileira, você já é considerado idoso, mas a gente sabe que não é bem assim. Mas a gente precisa olhar para essas pessoas também, a gente precisa prepará-los
para um envelhecimento. Então, com essa turma, a gente trabalha mais questão oficinas de memória, com jogos de tabuleiro moderno. Então, eles passam 1h30, 2 horas com a gente na escola e vão embora, mas eles são muito mais jovens e independentes. Então, eles estão se preparando para esse envelhecimento. E aí tem outras turmas, como a turma de teatro e tudo mais. Tudo isso, infelizmente, está parado por causa da pandemia, né? Então, desde março, a turma de sênior está parada. A turma dos jovens idosos, eles continuaram online, porque eles são mais modernos, mais antenados, e continuam com as oficinas online. Mas a gente está com um novo projeto também, que eu não paro. E eu gostaria muito de convidar todo mundo que está aí para acompanhar nossas redes, porque no comecinho do ano a gente vai lançar um novo projeto muito legal também. A gente tem uma pergunta muito interessante aqui. A Simone Galvão comentou fantástico, e é fantástico. Eu estou aqui imaginando tudo isso, essas crianças misturadas com esses idosos, e que vivências ricas, né? Para todos, não só para as crianças, para os idosos, mas para todo mundo que participa disso de alguma forma. Deve ser deve ser muito enriquecedor para todas as partes, né? Que nem você falou, são todos os ciclos de vida misturados ali, né? Parte, e todos são partes do universo. Né? Não sei se eu compartilhei com você, mas quem olhar nas nossas redes, eu tenho 2 senhoras que frequentam nosso espaço, que as bisnetas estão na mesma escola. Então, elas encontram com as bisnetas nos corredores. É lindo. A dona Marília, em especial, que tem 2 bisnetas na escola, ela trabalhou nessa escola há 30 anos atrás. Ela era bibliotecária na escola. Então, o primeiro dia que a gente chegou lá e a gente levou ela para a biblioteca onde ela trabalhou 30 anos atrás, foi muito emocionante, assim. Então, tem muitos professores lá que ainda são da época dela, que vão visitar. Então, realmente muito emocionante. A escola é muito inclusiva, então, né, a Simone está aí, a escola é muito inclusiva, então a gente recebe crianças com Down, crianças com autismo, e então, assim, é realmente muito rico para todos. E para a gente que está em volta ali, professores, eu acho que é a gente que mais aprende com todo mundo. Com certeza. A Simone tem uma pergunta muito interessante, eu vou colocar aqui para você. Existe estudos de caso de aumento de capacidade neural e diminuição da demência com esse trabalho? Constatado? Pergunta, Simone, muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho assim, não tem dados. O que a gente... porque assim, a demência em si, o Alzheimer mais conhecido, né? Porque na verdade a demência é um dos sintomas de várias doenças. Ainda é muito pouco conhecido, né? Causas e tudo mais. Mas, ao contrário do que se imaginava aí há muitos anos atrás, existe sim a capacidade de produzir novos neurônios, né? Então, e a gente vê isso, assim. Então, esses estudos, por exemplo, que eu falei de treinar novas funções, a gente consegue... tem alguns treinos, e é até difícil porque não tem isso ainda traduzido para o português, mas existem possibilidades de treinar os idosos para fazer coisas que eles já não faziam. Então, através desses treinos de procedimento. Simone quer conhecer? Vamos lá, tá todo mundo super convidado. Não sei quanto, né? Eu também estou com você, Simone. Isso, vamos lá. Mas, com certeza... assim, a prática mostra que traz resultado. E o nosso principal objetivo é trazer a qualidade de vida, né? É fazer com que o idoso se sinta vivo, se sinta bem, se sinta importante e parte do... Se daqui a 5 minutos ele esquecer e daqui a 5 minutos a gente fizer e ele se sentir vivo de novo, a gente fez o nosso trabalho, né? Então, é muito mais do que buscar reverter alguma coisa, porque, infelizmente, a gente não reverte muitas coisas, né? Então, eu acho que... E eu acho que é um dos principais aprendizados de trabalhar com idosos tão idosos quanto os meus, né?
É justamente isso, é saber viver cada dia, né? Eu já perdi diversos idosos, clientes, amigos, porque é o ciclo da vida. Então, assim, é um desafio falar sobre envelhecimento, é um desafio falar com naturalidade sobre ciclo de vida e ciclo de morte, mas tem uma família que é muito querida, que é muito engraçado, que assim, eu acho que como a relação de professor, pai, escola, eu também tenho essa relação com os filhos dos meus clientes, né? E, e mesmo depois deles já terem partido, a gente mantém esse vínculo. E uma das filhas queridas, assim, que quando eu fui até o velório do seu Paulo, uma semana antes ele tinha participado da nossa festa junina e tinha sido o noivo da festa junina, eu tinha sido a noiva. E a filha comentou comigo, ela falou assim, Fabi, eu nunca imaginei que eu pudesse ver meu pai cantando com essa idade, com 85 anos de vida. Eu nunca imaginei que eu pudesse vê-lo cantando. E ele estava cantando, ele estava se divertindo com vocês. Então, no momento que ele partiu, assim, a gente conseguiu ver que a gente ofereceu uma boa vida para ele, né? Naqueles momentos que ele estava com a gente. Então, assim, são coisas que não se paga, né? É muito bonito. Ele se foi com alegria, né? E com É o respeito. ciclo da vida, né? Não tem como a gente pensar diferente. É entender e aceitar. Eu estou vendo a pergunta da Lia aqui, né? Que frequência? Lia, eu acho que assim, a grande questão é que a gente não enxergar Montessori como atividade. Então, eu estou sentando aqui para fazer uma atividade com o idoso. Assim como a criança, a gente precisa inserir esse idoso num ambiente montessoriano. Então, fazer, aplicar a filosofia montessoriana tanto quanto a gente pode na vida desse idoso. Então, se eu não conseguir sentar para fazer uma atividade com material específico nenhuma vez, tudo bem. Mas que eu possa permitir que ele faça o prato dele na hora do almoço todos os dias. Isso já é oferecer, né, essa filosofia montessoriana. Possibilitar que, se ele tiver vontade de sair lá fora, a gente o acompanhe, vá com ele e permita que ele vá lá fora. E não falar, não, você não pode. Então, lógico, as atividades são importantes. A gente, quanto mais melhor e tudo mais. Mas com idosos, o que a gente trabalha é o contexto, né? Então, a gente não fala assim, vou aplicar Montessori de segunda e quarta, da 1 às 2. Não. A gente tenta introduzir Montessori na vida desse idoso, no ambiente dele. Então, trabalhar com que ele escove os dentes sozinhos, com que ele tome banho sozinho, preparar o ambiente, preparar os materiais para isso. Então, eu acho que é aí que está o maior ganho, né, com os idosos. No todo, e não... Porque, assim, as atividades vêm para complementar, para agregar, né? Então, por exemplo, esse trabalho que eu falei, com pareamento de frutas, ou com sólidos, com formas... Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer trabalhando tanto as atividades como as funções, os papéis. Então, determinar papéis para o idoso. Olha, vó, olha, mãe, é sua função, é seu papel regar as flores todo dia de manhã. E dar para ela essa responsabilidade, porque quando acordar, ela vai ter essa responsabilidade, ela vai ter essa motivação de acordar todos os dias, porque ela tem aquela função de molhar as flores. Então, são coisas muito simples que fazem uma diferença muito grande na vida desses idosos. Eu acho que uma coisa, eu pensei numa coisa, quando você estava respondendo aqui, eu pensei numa coisa que se trabalha materiais, se trabalha atividades, mas os idosos, o importante para eles é diferente das crianças, aí eu acho que é um ponto que difere, é que os períodos, as crianças têm os períodos sensíveis, que tem o período da mente absorvente, depois a mente absorvente consciente, e tem os períodos sensíveis para determinados aprendizados. E essa fase, para o idoso, já passou. Então, não tem... Acho que aí é um ponto específico, né, de trabalhar com idosos. Eles não têm que trabalhar essas habilidades. O que se trabalha
o respeito, tentar fazer com que, em casos mais extremos, eles não percam mais qualidade de vida. A gente trabalha muito com a manutenção das habilidades. Então, dentro das fases de desenvolvimento, né, isso é uma teoria que até eu que estou escrevendo sobre, eu conversei com a Jennifer, ela falou que nunca tinha pensado por esse lado. Mas as fases de desenvolvimento que a gente tem com Montessori ali, né, de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18, e do 18 até os 24, na criança, de certa forma, ele é muito. Essas idades são muito próximas de serem atingidas por todas as crianças. Nos idosos, a gente não pode cravar essas idades, mas elas são espelhadas, as fases. Então, né, para não me estender aqui, mas, por exemplo, do 0 ao 6, ela está aprendendo a caminhar, aprendendo a andar, né, o deixe-me fazer por mim mesmo. O idoso, lá no final da vida, é a última fase que ele vai ter. Então, muitas vezes, ele ainda tem essa possibilidade de fazer por si só e a gente tira isso dele. Então, por isso que é tão importante esse trabalho com quem cuida, com quem está em volta, né? De ter esse olhar treinado para observar e ver, não, ele ainda é capaz de fazer isso sozinho, então eu vou estimulá-lo a fazer sozinho. Eu realmente só vou intervir quando ele não puder mais. E a gente tem mais uma... Obrigada pela tua resposta. E a gente tem mais uma pergunta aqui da Jaqueline, né? Como faz para saber mais sobre o trabalho com os idosos em Montessori, né? E desde que descobri sobre isso na Austrália, tenho muito interesse. Obrigada. A Austrália tem um grande polo lá. Realmente, são poucas. Eu estou viajando, eu não estou em casa, então eu não tenho os meus livros para mostrar aqui. Existe pouca bibliografia para se ler. Existem esses cursos assim que eu fiz e eu acho que na Austrália é um outro braço aí, não é necessariamente ligado à AMI, mas tem também. Mas ainda é muito pouco conteúdo, realmente destinado para idosos ainda é muito pouco. Tem essa dentro do site da Associação Montessori Internacional, e tem um braço sobre demência e envelhecimento, né? Fica aqui o meu merchan de novo para a gente tentar implementar isso na OMB também, porque eu acho que é bem interessante. Mas é aquilo, eu indico ler as obras de Montessori. Então, ler as obras de Montessori com esse olhar do idoso. Isso aqui se aplica, né? Então, por exemplo, siga a criança, então siga o idoso. Faz sentido, não faz? Então, isso que você falou, é a sensibilidade de olhar. Depois, não sei, eu posso preparar um post depois com algumas dicas aí dos livros, enfim, dos cursos, eu posso separar, mas eu acho assim, se você estuda Montessori, se você conhece Montessori para a infância, fica mais fácil, assim, de treinar o nosso olhar para olhar também para o idoso, né? Porque eu estava conversando com uma pessoa lá da própria escola e ela estava me questionando assim, mas eu não sei o que eu fazer para minha mãe, porque ela fica querendo lavar a louça e a louça fica suja, e aí eu tenho que ir lá relavar toda a louça que ela faz, e meu Deus do céu, e porque... Aí eu falei assim, então, o que a gente faz com a criança, né? A gente deixa ela lavar e depois a gente vai lá e lava o escondidinho dela, né? É a mesma coisa com o idoso. A gente vai... Por quê? Porque ela vai se sentir importante para aquela casa. Nossa, eu estou fazendo algo, eu não estou simplesmente vivendo aqui nesse sofá. Eu sou útil, olha, eu posso ainda ajudar a lavar a louça. Muitas vezes não vai ser do jeito que a gente quer, vai ficar uma sujeirinha lá, mas tudo bem, obrigada, o seu trabalho foi muito importante, me ajudou muito. Então, esse olhar que a gente realmente tem que treinar para olhar para o idoso e entender que ele é um ser humano completo, com todas as habilidades, e eu acho que o que torna mais difícil ainda com relação à criança é porque ele tem uma história, né? Então ele tem ali seus 90 anos de vida, 90 anos de história. A gente não pode simplesmente chegar para ele e falar assim, não, você não vai fazer nada aqui, muito obrigado. Não, ela lavou louça a vida inteira. Por que eu não vou deixar ela lavar louça agora?
né? Se ela tem condições para fazer isso de forma segura e tudo mais. Então, é isso, é treinar o nosso olhar para olhar o idoso como uma pessoa com habilidades e competências. E a gente teve vários comentários lindos aqui, né? A Wildilene dizendo que a mãe dela tem 92 anos e que, graças a Deus, é muito ativa ainda. E a Simone dizendo que adorou, que, né, que o idoso se sentiu útil. E é isso. Eu acho que eu comentei isso com você, e eu costumo dizer isso, onde houver uma vida que precise de ajuda, né, que precise de auxílio e que precise de dignidade, Montessori pode entrar. Pode entrar na criança, pode entrar no idoso, pode entrar nas crianças com deficiência, onde houver uma vida que precise de que possa, que a gente possa levar dignidade, Montessori pode, como você disse, deve entrar, né? E como você disse, tá tudo, a gente só precisa mudar, né? A gente ficar com a essência e ir mudando e adaptando para as necessidades de cada um, na verdade, né? Treinar o nosso olhar também, né? Lógico, fazer os julgamentos e tudo mais, mas eu acho que eu falo assim que Montessori é tão maravilhosa, tão incrível, que eu acho que só não deu tempo dela chegar lá nas fases de desenvolvimento no idoso, assim. Porque se ela tivesse tempo, ela teria chegado lá com certeza. Não tenho dúvidas também, ela é genial. E para a gente ir para o nosso... Eu li algumas coisas no seu blog também, né, no blog da Vida Priori, e uma coisa me chamou muita atenção. É um texto que você tem que fala como cuidar de quem não cuidou de mim. Isso foi um dos mais fortes, eu acho. Que a gente vem de uma educação tradicional e que está difícil da gente romper isso, para a gente... É difícil romper esse ciclo para a gente lidar com as nossas crianças. E imagino que também é difícil a gente romper esse ciclo para a gente lidar com os nossos idosos. Então, a gente olhar para quem, com amor e com respeito, para aquele que não cuidou da gente como deveria ter cuidado na nossa infância, é difícil, né? São muitas barreiras que a gente tem que romper. E eu achei muito fantástico isso que você trouxe. E nos alerta, né? A gente tem que mudar o nosso olhar. Eu acho que a gente precisa muito de terapia, sabe? Para lidar com tudo isso. Porque lidar com as nossas emoções, lidar com a nossa criança, lidar com os nossos idosos, dentro de uma educação que a gente teve, de tudo que a gente já carrega, e dos desafios que a gente já tem da nossa vida, e ainda mais agora, vivendo dentro de uma pandemia, é muita coisa que a gente não sabe mesmo trabalhar, a gente não sabe trabalhar as nossas emoções e a nossa... conhecimento, né, que eu falo, é a chave disso tudo, assim, então... ninguém está falando aqui para, né, tem tantos casos que a gente vê absurdos e como fazer isso, mas muitas vezes cada caso é um caso e a ideia não é nem generalizar, né, nem nada, mas olhar para aquele que não te deu carinho e tentar entender que era outro momento também, né? Que era uma outra situação, era uma outra cultura. Talvez ele ou ela não teve a oportunidade de viver nesse mundo que a gente está, mas a gente está aqui para tentar mudar, né? Se fosse para fazer tudo sempre igual, não existiria evolução. E muitas vezes, né? E aqui eu posso falar, porque a gente está num ambiente que tem muitas famílias e crianças, ensinar diferente, né, para os nossos filhos, porque a gente vai ser cuidado em algum momento, né? É muito difícil também, e assim, uma coisa que eu quero reforçar aqui antes de acabar, nossos pais vão continuar sendo sempre nossos pais. Então, eu recebo muito isso, assim, porque agora eu virei o pai do meu pai. Não, você é filho do seu pai, você sempre vai ser filho, essa ordem não se inverte, né? Então, assim, é muita coisa, mas a gente precisa olhar com isso com muito carinho para realmente fazer diferente e ensinar diferente e fazer um mundo melhor. E um mundo melhor, como disse a Simone, ela comentou aqui também agora há pouco, né, sobre humanidade e sobre qualidade de vida. E ela também disse aqui que ela também é um caso, Simone, eu também sou um caso. Viu? É difícil. Por isso que quando eu li esse texto
E eu trouxe porque justamente eu me identifiquei. É difícil a gente cuidar de quem não cuidou da gente, e é difícil a gente cuidar das nossas crianças quando a gente não teve um monte quando a gente também não foi respeitado, quando a gente também não foi acolhido. E olhar com amor, e olhar com respeito para quem também não nos acolheu, né? E aí eu digo, para ser esse adulto preparado, esse cuidador preparado, a gente precisa de muito, como você falou, autoconhecimento, né? E que a gente veio de um ano difícil, muito difícil. A gente comentou outro dia, né? Que foi um ano muito incrível em alguns. Eu acho que para Montessori nunca cresceu tanto em todos os aspectos, né? Nunca chegou ao conhecimento de tantas pessoas por conta de que se abriu muitos cursos online e com isso se abriu Só oportunidade. completando agora que eu lembrei, né, sobre a pergunta de Montessori para idosos, aquele workshop que eu fiz, que até então era só presencial e obrigatório ser presencial, agora ele está disponível online também. Então, vale a pena procurar, porque é dessas coisas, né? São coisas que, de alguma forma, né? E eu tento ser sempre muito otimista. Então, a gente pode tentar olhar, sempre vai ter uma coisinha boa para a gente tirar disso tudo, assim. E uma coisa, só reforçando também, eu acho que todo mundo se sentiu um pouco idoso agora, porque a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, sem poder sair muito. E essa é a realidade da maioria dos super idosos, né? É ficar dentro de casa, na frente da televisão, saco cheio muitas vezes, e não poder sair por uma condição ou por outra. Então eu falo que eu acho que a gente foi um momento muito importante, está sendo, né? Para a gente trabalhar essa empatia também, de se colocar, acho que ficou mais fácil de se colocar no lugar deles e ver como que é essa vida restrita de socialização e tudo mais. A gente se colocou no lugar dos idosos e também das crianças, né? Eu acho que foram as partes mais afetadas, né? Os idosos e as crianças, e a gente, os adultos ali, equilibrando os pratos no meio de tudo isso. Então, foi um ano difícil. Eu acho que pro ano que vem ainda a gente vai ter um período ainda turbulento, mas foi um ano também de conquistas incríveis. Talvez se não houvesse a pandemia, Montessori não tivesse se expandido tanto, e talvez até não, a gente não estaria aqui hoje, eu, você, nessa live, porque eu me vi provocada também a fazer alguma coisa, né? Eu acho que muitos de nós sentiu essa provocação de fazer alguma coisa. E aí diferente. o que eu podia fazer, o que eu sentei, né? Assim como você também, eu sou uma pessoa que gosta muito de trazer coisas diferentes, de fazer coisas diferentes e de pensar no que a gente pode fazer para o outro. E eu falei, bom, vou sentar aqui e fazer o que eu tenho, com o que eu tenho, no caso, um computador e a internet. E eu acho que a gente termina assim, ontem com a live da Simone, hoje eu fazendo o encerramento, hoje eu estou fazendo aqui o encerramento, né, desse ciclo de lives. Eu acho que eu cumpri, assim, eu fico feliz porque eu consegui cumprir um pedaço do meu papel, da minha missão, que era trazer assuntos que não se fala, né, normalmente, que é de Montessori nas comunidades, Montessori na escola pública, Montessori no envelhecimento, Montessori para crianças com deficiência. Eu acho que eu hoje encerro um ciclo e encerro feliz, encerro muito grata ao universo. Deu um pouquinho de emoção aqui agora, porque passou o filme na cabeça, né? E encerro Eu muito agradeço grata. em nome de todo mundo, Kátia, porque assim, muitas pessoas têm muitas ideias, mas não tiram do papel, tá? E pessoas que fazem, resolvem fazer, como você falou. Hoje, basicamente, todo mundo tem um computador e tem uma horinha dentro de casa. Todos nós tínhamos, mas você foi lá e fez. Então, eu acho que eu agradeço também em nome de todo mundo e parabenizo. E é só mais um passo, né? A nossa escada, a nossa jornada é sempre muito grande e muitas coisas ainda virão. E o que eu desejo, Fabiane, para você, para todas as meninas, né? Eu tive pessoas incríveis comigo aqui esse ano.
Leila, da creche comunitária Montessori, que inclusive eu acho que está aqui com a gente. Depois eu tive a Leila, do Lar de Maria, eu tive Adriana, eu tive Adriane Lessa, que é da Rede Pública de Capão da Canoa, eu tive várias pessoas, eu não consigo me lembrar de todas agora, depois eu vou fazer um post de agradecimento a todas elas, mas eu tive pessoas com histórias incríveis, com histórias de luta e de garra mesmo, que assim como você, e todas elas me marcaram muito. Eu chorei na maior parte das lives que eu fiz, depois eu fui começando, hoje eu consigo, assim, me equilibrar um pouquinho, né, na última live eu consigo não chorar, assim. E a evolução. Né, e o que eu desejo para você e para todas as pessoas que estiveram comigo em todas as lives o ano todo, é que o trabalho de vocês seja visto, seja reconhecido, você fez um apelo outro dia, né, no teu post, e fez aqui novamente para que a OMB veja vocês, né, veja o teu trabalho, veja o que você está fazendo, né, e quem sabe tenha uma parceria, e quem sabe os projetos Montessori que foram apresentados também, eu desejo que elas também consigam uma parceria, não só com a OMB, porque a gente também não pode, é claro que a OMB é o órgão competente, né, hoje, mas parcerias de outras pessoas, eu acho que todo mundo, como você disse, todo mundo pode fazer um pouco. E aí, se a gente se unir, eu comecei também falando para a gente se unir e criar pontes, e a gente veio um amigo recentemente dar a mão e a gente fez um curso, e o curso foi lindo e ajudou muitas pessoas. Então é isso, assim, eu encerro com esse desejo, de que seja 2021 a gente consiga mais mesmo parcerias, as parcerias de verdade, sabe? Que vocês recebam todo o apoio, e meus parabéns para todos para você e para todas, sabe? Muito orgulho do trabalho que você faz, do trabalho que a Simone faz. A Simone também é uma pioneira no trabalho dela, né, com as crianças deficientes, e que eu só tenho, parabéns, parabéns, é um orgulho enorme mesmo por vocês. E gratidão para todo mundo que esteve com a gente aqui essa noite. E só posso desejar boas festas, um Natal cheio de luz, cheio de paz para a família de todo mundo. Talvez nem todo mundo vai conseguir se reunir, porque a gente está numa pandemia, né? Muitas pessoas não vão poder estar com as suas famílias nesse final de ano, mas que estejam presentes de coração, né? E venha 2021 com mais coisas boas, com mais novidades boas, como você trouxe da sua conquista para a gente. Obrigada e boa noite para todo mundo. Obrigada, Simone. Um beijo para todo mundo.